Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de fevereiro de 2020. Mangueira busca bicampeonato com releitura crítica da vida de um Jesus Cristo nascido no Morro Parte 2. A Mangueira levou uma das histórias mais contadas do mundo a Sapucaí na noite de domingo 23/02. No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio, a escola buscou o bicampeonato com uma releitura crítica da vida de Jesus Cristo, mostrando até uma versão moderna nascida no Morro. A Mangueira explorou diferentes faces de Jesus, sua vida e seus ensinamentos nos dias modernos, como jovens negros e pobres presos, indígenas, mulheres e membros da comunidade LGBT. No quarto carro, uma estátua gigante mostrava um jovem Jesus negro crucificado. No abre-alas, o presidente de honra Nelson Sargento e a cantora Alcione representaram José e Maria. Com 4.000 componentes, a Verde Rosa cantou o enredo A Verdade Vos Fará Livre, em 19 alas, com 5 carros e 3 tripés. O responsável foi Leandro Vieira, carnavalesco que estreou na Mangueira campeão em 2016. Em 2019, venceu com um desfile sobre a história brasileira com destaque Heróis da Resistência Negra e Indígena. A bateria de 2020 entrou com fantasias com balaclavas negras e caveiras, representando a brutalidade romana na época de Cristo. No comando dos 250 ritmistas estava o mestre Wesley Assumpção, que ganhou o apelido de Mestre 40, em referência aos 40 pontos conquistados pela bateria em 2019. Ao longo do desfile, a escola explorou diferentes faces de Jesus. Na comissão de frente, ele apareceu em sua representação clássica, um homem branco de cabelos longos e barbas, misturado com uma versão que imagina como seria nos tempos modernos. Ao andar com pobres em bailes funk no morro, dançou e sofreu repressão policial. Outra versão foi vivida pela rainha de bateria. Evelyn Bastos entrou na avenida como um Jesus mulher. De vestido roxo, acorrentada e com uma coroa de espinho, ela não sambou na Sapucaí. Mesmo assim, a Mangueira retratou também passagens clássicas do Novo Testamento, como a visita dos 3 reis magos e seus presentes, a visita a um templo transformado em mercado em uma grande alegoria com o ator Humberto Carrão, e seu Calvário. Nas Baianas, seguindo a narrativa de misturar o clássico com o moderno, a escola retratou a perseguição a religiões de origens africanas, com as integrantes carregando 2 cruzes nas costas. Em frente a um carro sobre as dores de Cristo, uma ala refletia se uma das faces de Jesus não poderia estar nos presos do Brasil, formados em sua maioria por jovens negros, pobre de baixa escolaridade. No quinto e último carro, sobre a ressurreição de Cristo, um morro colorido da Mangueira, com a cantora Alessi Brandão, cercava um Jesus negro ascendendo aos céus com um manto verde-rosa. O tema incomodou os setores religiosos antes mesmo do desfile na Marquês de Sapucaí. A Associação Tradicionalista Católica Instituto Plínio Correia de Oliveira chegou a promover um abaixo-assinado na internet para censurar a escola de samba carioca, classificando o samba enredo como blasfêmia. O nosso enredo é uma proposta de paz, inclusão e respeito às religiões. O nível do ensandecimento das notícias faz com que as pessoas fiquem temerosas com o que possam vir a fazer, disse o vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, Moacir Barreto ao jornal O Globo um mês antes do desfile.
Porém, ao contrário do que aconteceu com a Beija-Flor em 1989, que teve um de seus carros alegóricos com um Jesus mendigo censurado, o desfile da Mangueira em 2020 ocorreu sem problemas. Tanto que foi ovacionado pelo público no Sambódromo e alcançou o topo dos assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag Mangueira. Partindo do esclarecimento do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro O Caminho da Luz, que Jesus é um espírito puro, vamos ao Livro dos Espíritos para conhecer as categorias dos espíritos. Antes é bom lembrar que há cerca de 5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus já estava nessa categoria. Na questão 100 do Livro dos Espíritos esclarece Allan Kardec que a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto de um grau a outro. A transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem, são os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Nos espíritos imperfeitos há a predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo, e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Entre os bons espíritos existe o predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda de passar por provas, até atingirem a perfeição absoluta. A categoria dos espíritos puros a qual pertence Jesus não sofre nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, em relação aos espíritos das outras ordens. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus.
gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam, para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Só se chega à ordem dos espíritos puros depois de bilhões de anos de evolução. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de fevereiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.